Bom, acho que a gente pode começar, tá, o nosso call. Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos hoje para falar um pouquinho sobre a combinação de negócios da Terra Santa Agro e da SLC Agrícola. Estão aqui conosco o Zé Humberto, nosso diretor-presidente, e o Alexandre Adler, o CFO e RI da companhia. Eu vou passar a palavra ao Zé Humberto, que vai começar a apresentação. Após a apresentação, só para lembrar vocês, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Zé? Obrigado, Isa. Boa tarde. Bom, a ideia é a gente comentar e tentar mais detalhes, e uma transação complexa que tem muita informação, então a ideia é conseguir, de uma forma didática, detalhar e contar para vocês a nossa visão do fato relevante que a gente divulgou ontem. Vamos lá, Ale. Quem está passando a próxima página? Bom, por que a gente resolveu fazer essa transação, né? Uma coisa que eu tenho comentado aí com quem acompanha a companhia há algum tempo, que escala é importante no setor e que o setor vai passar por um processo de consolidação, né? E com a combinação de negócios das duas empresas, a gente consegue, dessa forma, capturar um pedaço do ganho gerado, né, dessa escala e das sinergias das empresas. A Terra Santa, ela, pós essa transação, né, ela vai se tornar uma empresa imobiliária, rural e com uma dívida muito baixa. O nosso negócio ele vai ter um portfólio de fazendas, que a gente vai ser dono dessas fazendas, então vai ser comprar e vender fazendas e arrendar essas fazendas. Ou seja, a gente não vai operar, não vamos mais plantar soja, milho, algodão, como nós fazemos atualmente. E continuaremos a ser uma empresa listada no novo mercado, na B3. A gente está falando, né, de uma classe de ativo que é difícil de encontrar, ou seja, não tem no mercado, é uma classe de ativo nova, que ela tem um retorno muito alto, se a gente olhar historicamente, os retornos, né, para um dono de terra, que ele é composto ali de arrendamento mais valorização da terra, ela tem um baixo risco, é um ativo com pouca volatilidade, e tem uma correlação muito baixa com outros ativos também. Então, surge aí uma classe de ativo nova que vai se encaixar muito bem em vários portfólios de investidores, né? E seja até para investidores, pessoas físicas que querem ter uma fazenda, mas não conseguem ter escala para ter uma fazenda, ele vai poder comprar ações da Terra Santa, que vai ter fazendas, essas fazendas vão estar arrendadas, fazendas muito bem escolhidas, os melhores lugares, altamente produtivas. Historicamente, a gente percebe que a maior geração de caixa do setor, né, a geração de caixa dos produtores de soja, milho, algodão, ela vem aumentando ao longo do tempo. E esse aumento, a maior parte desse aumento acaba fluindo para o dono da terra, para o detentor da terra, né? Seja via o preço de arrendamento, que vai subindo ao longo do tempo, ou o preço da valorização da terra, que vem subindo, guardando aí uma relação com o arrendamento ao longo do tempo. Então, esse é o racional da nossa transação. Deixa eu agora, na próxima página, explicar um pouco para vocês como que essa transação está sendo feita. No lado esquerdo, a gente tem a nossa estrutura hoje, né? A gente tem a Terra Santa Agro, que é a empresa operadora, e ela é a dona da Landco, que é a empresa que é dona das terras. E temos aqui os acionistas de referência e um pedaço do capital no free float. Como que vai ficar? A gente vai fazer uma reorganização societária de forma que a Landco ela deixe de estar embaixo da Terra Santa Agro e ela passa a estar do lado da Terra Santa Agro. E aí, uma vez feito isso, a gente vai, os acionistas da Terra Santa
Agro, eles vão passar a receber uma ação da Lentco, e as ações da Terra Santa Agro vão passar para a CLC. A CLC passa a ser dona da Terra Santa Agro, que é a TESA 3, e os acionistas atuais da TESA 3 vão passar a ser detentores de uma outra ação, na proporção de 1:1, que vai ter o seu ticker e vai estar listada na Bolsa também. Então, os atuais acionistas da TESA 3, o que eles vão receber? Uma ação da Lentco, e vão receber também 2.516.453 ações da SLC, que na data do memorando de entendimentos valiam 65 milhões de reais, mas que hoje, a preços de mercado, preço de ontem, fechamento, valem 104 milhões de reais. Essa quantidade de ações, ela pode se alterar a depender dos exercícios dos bônus de subscrição. A gente já vai passar um pouco de detalhes de como vai ser tratado os bônus de subscrição. Então, na próxima página, o Ale vai comentar um pouquinho o tratamento. Não, estamos no cronograma aqui ainda. Depois a gente entra no bônus de subscrição. Então, como é que vai se dar essa reorganização societária? Tem dois grandes eventos aqui. Tem vários eventos menores que a gente não colocou nesse cronograma. Ele é um cronograma simplificado, e essas datas, elas são tentativas, ou seja, elas podem variar. Mas, basicamente, a gente assinou o documento definitivo no dia 25, e agora a gente vai convocar uma Assembleia Geral da Terra Santa para aprovar a redução de capital e para aprovar os tratamentos dos bônus. Isso vai ser feito em março, 30 dias em abril, a gente faz a Assembleia. Depois, para poder fazer a redução de capital, tem um período de 60 dias, que é para a oposição de credores, que a gente precisa esperar. Então, a ideia é aprovar em abril a redução de capital, enquanto a gente aguarda esses 60 dias. E aí, tanto a Terra Santa quanto a SLC vai convocar uma nova AGE, vai fazer essa AGE ali em junho, e essa AGE ela vai deliberar sobre a incorporação de ações das ações da Terra Santa que vão para a SLC. E aí, tanto a incorporação de ações quanto a redução de capital devem acontecer em momentos praticamente contínuos. Primeiro, reduz o capital e o acionista da Terra Santa passa a ser dono de uma nova ação listada na Bolsa, e no momento seguinte, as ações da TESA 3 são incorporadas pela SLC. Então, esse é o nosso cronograma macro aqui que eu estou compartilhando com vocês. Na sequência, agora eu passo a palavra para o Ale, ele vai explicar um pouquinho o nosso tratamento do bônus de subscrição. Boa tarde a todos. Bom, como o Zé falou, vou falar aqui do tratamento do bônus de subscrição. Antes, eu preciso dar um passo atrás para lembrar a origem desse bônus. Então, em abril de 2019, a gente fez um aumento de capital de 50 milhões. Esse aumento ele foi importantíssimo para equacionar a estrutura de capital na época. E aí, dentro desse processo do bônus, quem adquiriu o bônus tinha direito quem adquiriu as ações, nesse aumento de capital de 50 milhões, tinha direito a 2 bônus de subscrição para cada ação do aumento de capital. Então, fizemos um aumento de 50 milhões, tínhamos 100 milhões de bônus a vencer. Bom, com a venda para a SLC, esses bônus eles precisam ser endereçados até a data do close, e aí o que a gente está trazendo aqui são 3 alternativas para os bonistas que eles podem optar para fazer a número 1, que é um exercício antecipado, a número 2, que é uma troca do bônus por ações de TESA 3, e a número 3, que aí após o closing, para quem não optou pela 1 e pela 2, trocar o bônus por ações da SLC. Então, vamos começar falando de cada um, mas primeiro é importante ter um conceito na cabeça, que a gente fez esse desenho para elas serem equivalentes economicamente. Então, no ponto 0, o que vocês vão observar é que elas são efetivamente equivalentes, e aí pode ter diferença pela variação de mercado da agora para frente. Então, quando a gente fala aqui do exercício antecipado, o que a gente fala é o seguinte: a gente precisava criar um incentivo, uma compensação pela redução de prazo para subscrição, para incentivar a pessoa a fazer o exercício antecipado. Então, dado isso, vai ser dado um desconto no preço do exercício. E aí,
esse desconto nada mais é do que a diferença entre dois fatores, que a gente está chamando aqui de A e B. Então, é a diferença entre o VWAP de TESA 12 e o payoff da ação, que nada mais é também do que o VWAP de TESA 3 menos o preço de exercício original. Então, o desconto, repetindo, ele vai ser o VWAP de 10 a 12 menos o payoff. E aí, em cima disso, lá na data em que a gente vai começar a disponibilizar essa operação, quem optar por essa opção vai pagar o preço de exercício menos esse desconto. A segunda opção é o bonista, ele vai poder entregar o bônus dele e receber ações de TESA 3. E aí, isso aqui é uma alternativa para o bonista que não quer desembolsar o caixa agora, do preço de exercício com desconto. E aí, efetivamente, ele vai ser semelhante na medida em que a gente vai fazer uma relação de troca onde a gente vai ter um multiplicador que vai ser calculado no ratio, com base no ratio entre o VWAP de TESA 12 e o VWAP de TESA 3. Então, vai ser preservado o valor de mercado calculado por esse VWAP de TESA 12, entregando um valor equivalente de ações economicamente. Então, essa é a alternativa 2, onde o bonista ele pode simplesmente trocar o bônus dele por ações, e o bonista que não fizer nenhuma das três alternativas, ele vai para a opção 3, que é uma opção em que ele vai receber ações da SLC também por uma relação de troca entre o VWAP de TESA 12 e o VWAP da SLC agora, no momento. Na verdade, todos esses VWAPs foram calculados com base nos 60 últimos pregões até a data de 25/3, que foi a assinatura dos nossos documentos definitivos. Bom, então essas são as três alternativas. A gente ainda vai fazer a GE e na GE vai fechar até que data vai poder ser feito a alternativa 1 e 2, e aí, consequentemente, a 3 vai ser após o close. E aí, com isso, esses dados ainda vão ser divulgados oportunamente para vocês. Para facilitar, a gente trouxe aqui no próximo slide, eu não estou conseguindo passar, consegui, uma visão numérica do que a gente está falando. Então, quando a gente fala aqui da alternativa 1, basicamente o payoff, com base nesse VWAP que a gente calculou até 60 dias, até o dia de ontem, o VWAP de TESA 3 estava em R$ 29,3. O preço de exercício dos bônus é 13,5. E o payoff, nesse caso, é 15,8. Então, como é que vai ser calculado o desconto? Nada mais do que o VWAP de TESA 12, que também 60 dias calculado até ontem, 17,4. Quando eu falo até ontem, na verdade, pegando o mercado até o dia 24, tá? Porque a gente, para fazer o contrato, a gente tinha que fechar com o mercado do dia anterior. Payoff de 15,8, então 17,4 menos esse payoff dá um desconto de 1,6, e com isso a gente chega no preço de exercício novo, que nada mais do que o preço de exercício original, 13,5, menos esse desconto, que dá 11,9. A alternativa 2 era um pouco mais simples. Desculpa, deixa eu dar um passo atrás. Um ponto importante. A gente divulgou no Fácil Relevante que, na nossa base aqui de acionistas de referência, tanto teram aí na alternativa 1. Isso é um fator importante para a companhia, até porque tem um aporte importante de caixa que vai acontecer pela opção dos acionistas de referência na alternativa 1. Alternativa 2, então, a gente fez a relação entre o valor, o VWAP de TESA 12 com o VWAP de TESA 3, que é 17,4 contra 29,3, que dá um valor de 0,593. Ou seja, o que significa isso? Um bonista que tem 1.000 bônus, ele vai entregar esses 1.000 bônus e vai receber 593 ações de TESA 3 por essa troca. E a relação entre o VWAP de TESA 12 e aqui está escrito TESA 3 é SLC, tá? Tá errado. Entre o VWAP de SLC, que é 37,8, dá 0,459. Então, mesma coisa. Um bonista que tenha 1.000 bônus, ele vai entregar esses 1.000 bônus e ele recebe 459 ações de SLC. Um ponto importante a nossa expectativa é que essa alternativa 3 seja uma alternativa marginal, até porque boa parte
já vai ser exercida aqui na alternativa 1 só com o exercício de bolso Sexy Laplace. De qualquer maneira, esse valor de ações de SLC que vai ser entregue aos bonistas, ele vai ser descontado daquele total que o Zé falou no primeiro slide, e aí o que sobra vai ser distribuído na proporção da participação de cada acionista pelos acionistas atuais da base. Bom, senhores, com isso aqui a gente fecha a explicação dos bônus. Espero que vocês tenham conseguido entender. De qualquer maneira, a gente pode voltar depois às dúvidas. Eu vou devolver a palavra para o Zé, passando aqui para o próximo slide. Bom, o que significa agora os preços divulgados, né? Em termos de valor da empresa, em termos de dívida. Então, a gente divulgou ontem um valor base de 550 milhões de reais, dos quais 65 milhões são pagos em ações. Então, vocês conseguem ver aqui no gráfico, né? Se tem 753, que é 550 mais 203 de outros ativos, 65 milhões que serão pagos em ações, o restante a SLC vai levar de dívida, né, da companhia. Então, no gráfico da direita, a gente chega ali no 753, subtrai os 65 milhões, isso dá 688 milhões de reais de dívidas que ficam na empresa que a SLC vai levar, né? Agora vamos enxergar um pouco, na próxima página, a visão da empresa que fica, né? Então, isso aqui é um exercício de estimativa da dívida líquida no closing. Então, a gente está pegando aqui o balanço de 30 de junho, que foi o balanço da transação, do memorando de entendimentos. Ali a gente tinha uma dívida líquida de 956,8 milhões de reais. De lá para cá, o dólar desvalorizou um pouco mais e essa dívida, a mesma dívida do balanço de 30 de junho, somente ajustada pelo câmbio, né, tem um acréscimo de 35,7 milhões de reais, né, que daria 992,4 milhões de reais. Tira 688 que vão ficar na empresa operadora, né? A gente, como a data do closing ela vai acontecer cerca de um ano depois da data do acordo que a gente fez, né? Tinha todos aqueles preços da página anteriores referenciados a 30 de junho de 2020. E a data do closing, a gente está estimando para 30 de junho de 2021. E como eu tenho mostrado para vocês, historicamente, a gente tem conseguido ali reduzir o nosso endividamento, né, amplo, né, endividamento considerando inclusive fornecedores e clientes, a gente tem conseguido reduzir em torno de 100 milhões de reais por ano, né? Então, esses 100 milhões de reais, ou eles vão ser capturados via geração de caixa entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, ou se não forem capturados como caixa, vão ser capturados via variação no capital de giro, porque vai ficar com mais estoque, né, lá na empresa operadora, né? Lembrando que esses 100 milhões ele é meramente um exercício com base no passado, não fizemos nenhuma projeção, simplesmente pegamos os números que a gente tem conseguido realizar nos últimos anos. Então, com isso, a dívida ficaria 100 milhões de reais menor, né? Considerando aqui o exercício dos bônus de subscrição, na opção 1, somente dos acionistas de referência, tem mais 58 milhões de reais entrando no caixa da companhia, o que levaria a dívida, né, da Lentco para 146,4 milhões de reais. No nosso acordo, né, de arrendamento, a gente tem um down payment de 70 milhões de reais, né, o que vai entrar no caixa da companhia também, que vai levar uma dívida líquida para cerca de 76 milhões de reais. Lembrando que esses números podem variar, a geração de caixa no período pode ser maior, pode ser menor do que essa daí, né? Não só geração de caixa, como também variação no capital de giro. Esse é um exercício meramente ilustrativo, pegando ali o balanço da data do memorando de entendimentos. Se o dólar, nesse período, continuando aqui assim, uma informação adicional, se nesse período entre hoje ou melhor dizendo, se o dólar tiver
na data do closing, em 5,30, por a gente ter um perfil de endividamento dolarizado, esses 76 milhões ele deve convergir para zero, né? Então, essa é uma gestão que a gente vai fazer a partir de agora até a data do closing, que é monitorar as datas de fixação em câmbios em níveis melhores, caso essas oportunidades surjam entre hoje e a data do closing. Vamos lá, Ale. Bom, esse aqui é uma ilustração, um balanço meramente ilustrativo de como ficaria ali na companhia, né? Então, a gente tem os 70 milhões de caixa, que é o down payment do arrendamento, alguns ativos circulantes que ficam no balanço da companhia da imobiliária, né? A boa parte dos ativos ficaram, principalmente aqueles operacionais, e alguns outros que não são tão operacionais assim, que também ficaram lá no balanço da operadora, que a SLC vai levar. Já comento um pouco sobre eles. Propriedade para investimento, aqui basicamente é o escritório que a gente tem, está alugado para uma universidade lá em Nova Mutum, e o imobilizado de 856 milhões de reais, lembrando que esse imobilizado está a valor histórico, ele não reflete as condições de mercados atuais. E do lado do passivo, né, aí teria uma dívida de 146 milhões de reais, um passivo circulante de 93 milhões de reais, e aí o restante seria patrimônio líquido, 770 milhões de reais. Como a gente vendeu para a SLC as operações, algumas das contas que estão no balanço da operadora, que é a empresa que vai ser incorporada pela SLC, serão nossas. O que significa isso? Tem algumas linhas ali de ativo contingente, que somam 112 milhões de reais, entre eles tem créditos fiscais, vários itens, que eles são nossos, eles serão da Lendco. Ou seja, quando eles se realizarem, seja porque a SLC compensou, pagou tributos na compensação, seja porque foi restituído pela Receita em dinheiro, eles virão para a gente. E tem 33 milhões de passivos contingentes, que também, quando eles acontecerem, nós vamos ter que reembolsar a SLC. Pode passar, Ali. Aqui é um exercício para a gente entender no dia seguinte, né, do closing, essa empresa, que é uma empresa dona de terras, né, qual é a magnitude, ordem de grandeza do faturamento. Então, se a gente pegar aí um arrendamento de 17 sacas de soja por hectare, pegando um preço da soja hoje de março de 2021, ou seja, preço de mercado atual em março de 2021, R$ 157 nas nossas regiões, né, multiplicar pela área, e essa área pode sofrer alterações, porque ela vai ser medida ainda entre nós e a SLC, mas multiplicamos pela área de 39.300 hectares, a gente chega numa receita bruta de cerca de 105 milhões de reais anual. Pode passar, Ale, por favor. Bom, essa é a imagem do nosso portfólio de terras, né? Então, a gente tem aqui as fazendas São Francisco, Fazenda Mãe Margarida, Fazenda Ribeiro do Céu, Fazenda Terra Santa, Fazenda São José, a composição delas entre área utilizável, área de reserva legal e área de preservação permanente. Ali embaixo a gente tem a Fazenda Iporanga e tem a Fazenda Cevale, que são fazendas que não estão arrendadas para a SLC, né? A Fazenda Cevale é uma fazenda pequena, ela está arrendada para um produtor local, tem cerca de 103,5 hectares só cultivando. E da área utilizável, então, a gente tem hoje, né, 39.777. Esse número ele não é área cultivando, ele é área utilizável, ou seja, dentro dos 39.700, então o nominho ali cultivando ele não está muito preciso. Ele 39.777 engloba toda a área que a gente está plantando, área de eucalipto, a gente tem um pouco de eucalipto para lenha, que a gente acaba usando também nos nossos secadores de grãos. Ele engloba áreas de estradas, áreas de carreadores, áreas de sede, né? Então não é toda essa área plantada.
E aí tem do outro lado a área em vegetação nativa. Então, na Fazenda São Francisco tem 259 hectares em vegetação nativa que poderia ser utilizado. Fazenda Iporanga tem cerca de 2.500 hectares de vegetação nativa que poderia também vir a ser utilizada dentro da legislação atual do Brasil. O valor de mercado dessa terra nua, né, sem as benfeitorias, é de 1,2 bilhão de reais. Esse é um laudo de novembro de 19. Então, assim, o valor de mercado em novembro de 19, em novembro de 18, era de 1,2 bilhão de reais. Só para a gente lembrar que, tipicamente, essas terras são terras de agricultura, então tem seu preço muito ligado com a saca de soja. Na época em que a gente fez essa avaliação, o preço da saca de soja estava R$ 63. Hoje, o preço da saca de soja na nossa região está cerca de R$ 157, um aumento aí de cerca de 150%. No preço da soja, entre a data de avaliação e o mercado de hoje. Pode passar, por favor. Bom, para fechar, uma visão, uma análise aqui ilustrativa de qual seria a visão do acionista, né, da Landco. Então, o acionista da Landco vai receber cerca de 104 milhões de reais em ações da SLC, diretamente, o acionista vai receber isso em ações da SLC. Ele vai ficar com uma empresa que tem 1 bilhão e 350 em terras, né, que é um valuation de novembro de 2018, 76 milhões de reais de dívida, o que líquido daria uma proxy de equity value de 1 bilhão 262. Esse equity value, se a gente comparar ele com a receita de arrendamento, ele vai dar um cap rate de 8,3%. Né? A gente que acompanha bastante aí o mercado de terras e de arrendamento, a gente sabe que o cap rate dessas terras está mais para algo entre 3% e 4%. Então, fazendo um exercício aqui meramente ilustrativo, se a gente mantendo aquela receita de arrendamento de 105 milhões de reais e aplicando um cap rate entre 3% e 4%, a gente chegaria ali num valor teórico do equity de cerca de 3 bilhões de reais. Com essa página, eu fecho aqui a apresentação e queria abrir agora para perguntas e respostas. A gente tem aqui três perguntas, né, pelo Q&A. Duas elas são muito similares, então eu vou sintetizar em uma só, tá? Elas estão perguntando se a apresentação será disponibilizada no ambiente de RI da Terra Santa. E uma outra pergunta se o webinar ele ficará gravado. Eu como RI, vou responder aqui, tá? A apresentação ela vai estar no site de RI logo após o término da apresentação, bem como ela vai estar no site da CVM. A gente vai subir essa apresentação no site da CVM também. E a apresentação ela está sendo gravada, então logo a gente consiga reduzir ela num tamanho factível, a gente vai subir no nosso website da mesma forma. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo Valassi. Com a nova estrutura da companhia, quanto ela deve ter de despesas por ano? Essa pergunta, Paulo, a gente precisa, de fato, organizar, pensar melhor, mas é uma empresa bem enxuta, né? Não tem, a gente vai ter muito pouco funcionário, não tem operação. Atividade vai ser novos negócios, vai ser prospecção de terra, né, negociação de fazendas, buscar compradores para áreas que a gente tem que esteja muito valorizada e buscar novas áreas para aquisição. A gente vai ter que manter
um quadro jurídico, né, importante para lidar com todos os passivos contingentes que ficam lá na SLC e alguns que vêm para cá, mas é uma estrutura bem enxuta, mas a gente não tem ainda essa informação para compartilhar com vocês. Vamos trabalhar nisso nas próximas semanas. Tem mais uma pergunta aqui da Nayara Figueiredo. Ela gostaria de saber qual é a perspectiva da companhia para a safra 21/22, considerando a inclusão das operações da Terra Santa. Bom, eu acho que essa pergunta é para a SLC, se eu entendi bem, né? Porque assim, a nossa safra 21/22, ela vai ser uma receita de arrendamento, vai ser basicamente pegar a área da companhia, multiplicar pela quantidade de sacas e multiplicar pelo preço da saca. O preço da saca, a gente vai ter liberdade para negociar e acompanhar, então, se a gente quiser hoje fixar o preço da nossa saca de soja de 2022, né, estamos falando ali de janeiro, fevereiro, março e abril, principalmente janeiro, fevereiro e março de 2022, como tem mercado, a gente poderia fixar, a gente pode fixar isso num faturamento em reais, pode fixar isso num faturamento em dólares, ou pode deixar isso em aberto e está indexado à soja. A gente pode fazer isso a qualquer momento pelo nosso acordo de arrendamento com a SLC. Tem mais uma pergunta aqui do Vitor Lopes Duarte. Ele queria que a gente explorasse um pouquinho mais as opções de troca, exercício com desconto e etc. Tá bom. Bom, um bonista, né, ele vai ter 3 alternativas, o detentor de bônus da SLC, o bônus TESA 12. Ou ele pode exercer antecipado. Antecipado significa o seguinte: o prazo final para o exercício do bônus seria em abril de 21. A gente precisa endereçar os bônus até a data do closing da operação. Então, o bonista ele pode exercer antecipado. A data vai ser provavelmente depois da assembleia que aprovar e até alguns dias antes do closing. A gente vai definir essa janela em que ele vai poder exercer antecipado. E esse exercício antecipado, em vez de ele exercer a 13,51, ou seja, integralizar R$13,51 por bônus no caixa da companhia e receber uma ação, ele vai integralizar um valor menor do que 13,51, que é o desconto que o Alexandre mostrou ali. Então, o valor vai ficar 11,90 aproximadamente, 11,9. Então, ele pode exercer antecipado com um preço de 11,9 em vez de 13,51. A outra alternativa, se puder botar a página lá, até ajuda também, que eu falo os números certinhos, que às vezes eu não tenho aqui de cabeça. A outra alternativa é, caso, né, tenha um bonista que... porque exercer demanda capital, né? O caixa entra, o dinheiro entra no caixa da companhia. Né? Caso o bonista queira simplesmente trocar por ações da Terra Santa, né? Aí o ratio vai ser 0,593. Ou seja, o detentor de um bônus, se você entrega um bônus para a companhia e você recebe 0,593 ações. Então, entrega, né, um TESA 12 e recebe 0,593 TESA 3. Tá? Isso vai ser na mesma janela. A mesma janela você vai poder exercer antecipadamente ou vai poder trocar por ações da Terra Santa. Se dentro dessa janela o detentor do bônus não optou nem pela alternativa 1, nem pela alternativa 2, ele vai, no closing, receber, pós-closing, ver os dias certos, 1, 2 dias depois, eu não sei, a gente vai a ser definido, ele vai receber ações da SLC. Em qual proporção? O detentor de um bônus vai receber 0,459 ações da SLC. Essa é a dinâmica dos detentores de bônus.
Tem uma pergunta aqui do Mark Kaminitz. As fazendas arrendadas para a SLC podem ser vendidas? Podem ser vendidas. O vendedor vai ter que observar o contrato, né? A gente fez um contrato de 20 anos com a SLC de arrendamento, com preços que vão ser ajustados a valor de mercado a cada 3 safras. Então, dessa forma, a gente garante que ao longo dos 20 anos a gente esteja de tempos em tempos ajustando o preço do nosso arrendamento para poder, né, capturar aquele valor que eu mencionei ali no começo da apresentação, que é justamente do aumento da receita de arrendamento ao longo do tempo. Tem mais uma aqui do Sérgio Goldman. Vocês têm planos de fazer uma nova avaliação independente das propriedades? Sim. A ideia é a gente mudou muito de lá para cá. É a questão da gente agora se organizar. A gente teve realmente muito dedicado na transação. Agora vamos dedicar aí nas próximas semanas na transição, né? Tem um time de transição, a gente vai coexistir aqui dentro da Terra Santa, junto com a SLC, algumas decisões tomadas em conjuntos, algumas a gente ainda vai continuar tomando, né? E fazer essa passagem de bastão, mas a partir de agora a gente já começa também a organizar aí a Nilco, né, a Lendco, né, como será essa companhia. Então, sim, a gente deve fazer uma nova avaliação para divulgar aí para o mercado uma visão independente do valor de mercado das nossas fazendas. Tem uma pergunta aqui do Maurício Olovics. Como será a tratativa das dívidas junto aos bancos da TS Agro a ser assumida pela SLC? Bom, as dívidas vão ficar, né, na Terra Santa Agro, a maior parte das dívidas, algumas a gente vai endereçar ao longo do caminho e vamos, né, reduzir por exemplo, com caixa que vai entrar do exercício dos bônus, a gente vai ajustando a dívida e a dívida que vai ficar no balanço, a SLC, ela vai receber essa dívida e o plano dela é pagar essa dívida e deixar a Terra Santa sem nenhuma dívida. Então, mas quem vai executar e vai pagar a dívida vai ser a SLC já, não vai ser a Terra Santa. A gente vai entregar para a SLC uma companhia com dívida, né? E ela vai endereçar e vai negociar e pagar a dívida com os bancos. Tem uma pergunta aqui do Vitor Lopes Duarte. Como vocês veem a estrutura do FI Agro, recém-aprovado pelo Congresso? Poderiam organizar a companhia como um fundo e gozar isenção de IR? Eu acho que isso, sem dúvida, é uma alternativa. Acho que uma transação, da maneira como a transação foi feita e foi estruturada, é a maneira que mantém o maior grau de opcionalidade para nós. Então, a gente, tendo uma companhia aberta, a gente está não definiu por um caminho específico que depois fica muito mais difícil voltar ou se arrepender de alguma coisa. Então, com as opções em aberto, né, as alternativas que a gente tem, a gente vai estudar com profundidade cada uma delas, avaliar os benefícios, os custos envolvidos e, eventualmente, se fizer sentido e conselhos acionistas estiverem alinhados, a gente pode caminhar nessa direção ou não, mas a ser estudado oportunamente. Tem uma pergunta aqui ainda relacionada a essa de fundos, do Rafael. Ele pergunta, então, a possibilidade de migração da companhia para um fundo de investimento em terrenos e similares? Eu acho que é a mesma pergunta, né? FIAGRO ou fundo de investimento, ou seja, são alternativas que existem. Hoje a gente vai ter uma companhia aberta, listada na Bolsa, e eu acho que tem uma oportunidade enorme ali, principalmente com investidores, pessoas físicas, é um ativo de muito baixo risco, é terra, né? Tem um ativo real ali suportando uma renda, né, muito sólida
porque se o preço da soja ele cai 10, 20%, o nosso faturamento vai cair, mas o nosso custo vai ser muito baixo, né? Vai ser o custo overhead que a gente ainda não tem definido, muito diferente de quando você tem uma companhia que tem o custo muito alto também, né? E se a receita cai 20, 30%, você pode dar prejuízo. Então, a chance, né, disso acontecer, ela começa a ser muito menor. Então, a volatilidade da geração de caixa operacional da companhia, ela é muito baixa. Se a gente analisar historicamente a volatilidade da geração de caixa de arrendamentos, né, primeiro, ele tem sido sempre positivo, historicamente, né, e claro que tem riscos de contraparte, por isso a gente escolheu um dos melhores parceiros que a gente poderia escolher, então a gente reputa esse risco como um risco muito baixo. Então, a nossa volatilidade vai estar, na verdade, no preço da soja, que também a gente tem uma boa expertise para fazer a gestão disso daí. Tem uma pergunta aqui do Paulo Valassi, se a gente tem alguma estimativa de quanto dessa receita de arrendamento vira lucro de fato. Além das despesas que vocês vão estimar, tem alguma outra questão a considerar? Imposto, custo de dívida, etc.? O Paulo fez a mesma pergunta de um outro jeito, né? Eu não tenho, Paulo, assim, qualquer coisa, por enquanto, seria um chute ainda muito grosseiro de qual é o nosso custo, né, o nosso gasto, mas assim, se você quiser imaginar, dentro desse faturamento, que ele é bruto, vai ter que descontar ali alguns impostos, tem no Mato Grosso, tem FETAB, que deve somar aí algo em torno de 2%, depois vai ter as despesas, né, operacionais, e o imposto no final da transação, ali, o imposto de renda, né, para você poder fazer a conta e você mesmo, né? A gente não tem ainda esse detalhamento para poder... É exatamente o que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Tem uma pergunta aqui da Clarice Couto. Ela gostaria que a gente explicasse novamente a estimativa do valor das terras, considerando o valor atual da saca de soja. Volta lá naquele slide, então, Ale, por favor, das fazendas da Terra Santa. Então, vamos lá. Essa estimativa de 1,2 bilhão de reais, para a gente chegar nesse número, a gente, em 2018, contratou a Deloitte, e a Deloitte avaliou cada uma das nossas fazendas e chegou nessa avaliação. Ela está referenciada a novembro de 2018. A gente trouxe aqui o preço da saca de soja dessa época. Inclusive, no próprio laudo da Deloitte, ela menciona, né, esse preço da saca de soja, porque ela usou isso. Normalmente, é muito comum você ver lá no Mato Grosso as fazendas serem vendidas e a moeda de venda ser sacas de soja por hectare, né? E como a Deloitte, para fazer essa avaliação, ela pega os preços de mercado, os preços de mercado quanto foi vendido? Foi vendido o vizinho da fazenda XPTO, o preço foi de X sacas de soja por hectare. A Deloitte converte para reais para depois fazer aqui o nosso valuation. Então, por isso que eu trouxe aqui só como uma proxy, né, do que aconteceu com o preço da soja. Tá? Agora, o preço em sacas de soja, entre novembro de 2018 e hoje, ele pode ter se alterado, né? O preço da soja, a gente sabe quanto ele se alterou. Foi de 63 para 157. O ponto da equação que está faltando aqui, por isso vai ser necessário fazer uma nova avaliação para poder, né, ter uma convicção maior de qual é o valor de mercado das nossas terras, mas o ponto que está em aberto aqui é qual é o valor em sacas de soja entre novembro de 2018, né, e hoje. Ele se manteve, ele reduziu, ele aumentou. Essa informação a gente não tem. Você pode fazer premissas. Se ele tivesse se mantido, você poderia considerar uma valorização de 149%. Tem mais uma pergunta aqui do Mark. No caso de um investidor pessoa física, né, como fica a questão de R para o acionista da TESA 3, que vai receber ações da nova empresa? Vai ser apurado o ganho e, consequentemente, pagamento de R? Os acionistas da TESA 3 que receberão ações da SLC,
né? A SLC vai entregar essas ações e a SLC é que vai endereçar esse tema. Então, acho que ainda não tem a resposta do que será feito, mas ela se resguarda ao direito de recolher o IR, e aí vai ter toda uma comunicação que vai ser feita aí para que aconteça da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. O valor do arrendamento é fixo durante o prazo do contrato? E as outras culturas não interferem no valor a ser recebido pela Landco? Sérgio, o valor do arrendamento, né, a gente fez um contrato de 20 anos, né? E ele tem um valor de partida de 17 sacas por hectare, e ele vai ser renegociado a cada 3 anos. O objetivo dessa renegociação é manter o valor compatível com valores de mercado, né? Então, daqui 3 anos, pelos próximos 3 anos, ele está fixo em 17 sacas de soja. Daqui 3 anos, a gente vai avaliar como está o mercado, foi de 17 para 18, para 19, ficou em 17, o que aconteceu? E aí a gente vai aplicar esse reajuste, e esse reajuste vai valer por mais 3 anos. E aí negocia-se novamente, e assim vai até o final do contrato. As áreas, né, que a gente está arrendando para a SLC, elas são, na sua grande maioria, áreas muito boas, muito férteis, e podem ser utilizadas com mais de uma cultura. A gente hoje utiliza elas com mais de uma cultura. A gente faz soja e algodão e faz soja e milho numa mesma safra, né? Mas, tipicamente, os contratos de arrendamento, eles são indexados à soja. Então, a variação do preço do milho e do algodão, ela não vai impactar o nosso faturamento, somente o preço da soja. Tem uma pergunta aqui do Jaime Danzer. As novas atividades da Landco serão apenas de compra, venda e arrendamento de áreas, correto? Pensando nisso, qual a estratégia da companhia para os próximos anos? Está correto. Eu acho que são todas coisas que vão ser agora discutidas, endereçadas no âmbito do comitê de estratégia da companhia, no conselho de administração. O que eu posso já prever e adiantar é que a gente vai ter um time aqui de novos negócios muito forte, com uma visão muito clara, buscando oportunidades de terra, e sempre que essas oportunidades surgirem, a gente vai buscar maneiras para capturá-las. Tem uma pergunta do José Renato do Nadon. Os ativos ou equipamentos agrícolas da Terra Santa serão integrados com a frota da SLC ou serão desmobilizados? A SLC está comprando, né, a empresa operadora, então ela está levando todas as operações e os maquinários, né? Então a SLC ela vai passar a ser dona de todo o maquinário que é necessário para a condução da safra. Ela precisa dessas máquinas para cultivar aquela safra. O que fica aqui com a gente, na Landco, serão as fazendas e os imobilizados. Então, a algodoeira, os armazéns, as casas, né, as sedes de maneira geral. Isso é o que fica aqui na Landco. Tem mais uma pergunta da Clarice Couto. Ela gostaria de confirmar se as 5 primeiras fazendas do quadro já estão arrendadas para a SLC. Sim. As 5 primeiras estão arrendadas para a SLC, as 2 de baixo não estão arrendadas para a SLC, não fazem parte do acordo. Que é a Iporanga e a Cevalha. Essas 2 não estão no acordo. Todas as outras estão arrendadas para a SLC. Tá ótimo. Tem, acho que, mais uma pergunta. Vamos ver. Mais uma do Sérgio. Esse pagamento de 70 milhões que será feito será descontado do valor que couber pelo arrendamento do primeiro ano calculado conforme o contrato prevê? Não tem desconto nenhum. O nosso contrato de arrendamento, ele é um down payment de 70 milhões de reais e 17 sacas por ano. Tá ótimo. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta de alguém que esteja no áudio. Não, acho que se encerraram as perguntas,
Bom, então, se não temos mais perguntas, queria agradecer a participação de todos. Espero ter conseguido endereçar e esclarecer. A ideia realmente desse call era ser muito didático e tentar explicar o que significa em mais detalhes, ou na nossa visão, o fato relevante divulgado. E assim, então, encerro aqui a nossa reunião. Muito obrigado e boa tarde a todos.